Por Wagner Petrini na tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal que nos assiste de casa pelas redes sociais, hoje eu quero tratar de dois assuntos. Inicialmente, gostaria de dar meus parabéns ao Esporte Clube Juventude, ao Caxias e à Secretaria Municipal da Saúde, pelo Caju da Vacinação. Ação que ocorreu na semana passada, na quarta-feira, nos dois estádios da dupla Caju, das 4 da tarde às 8 da noite, onde na ação, como mostra na TV Câmara, teve a participação de 410 jovens de 18 a 28 anos. Então mostra a importância de ações conjuntas e a importância da vacinação que uniu dois rivais da nossa cidade em prol de uma única causa, que é a vacina. Precisamos da vacina. A vacina é comprovadamente a única solução para salvar vidas e a gente passar esse episódio da Covid-19. Uma parte, senhor vereador. A parte, vereador. Inclusive, aos amantes do futebol, vamos pegar, por exemplo, o Juventude, que depois de 13 anos voltou para a Série A. Quantos torcedores, quantos sócios não gostariam de poder ir ao estádio, ver seu time do coração no retorno da Série A? Um estádio como Alfredo Jaconi, com capacidade de 20 mil pessoas, poder colocar ali 2, 3 mil pessoas espalhadas, usando máscaras, cumprindo os protocolos. Então, acho que é de extrema importância essa questão da vacinação. Vereador D'Ambrosio, à parte. Parabenizar pelo tema. Vacina é a cura. Vacina é a cura, independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Erradicou tantas doenças no passado. Vacina é a cura. E eu quero dizer que hoje eu vou fazer a segunda dose, tá? Vou fazer a segunda dose e valorizar o SUS, valorizar as UBSs, as unidades vacinadoras, os servidores, tudo isso. E, inclusive, na reunião de segunda-feira de mesa, eu questionei a nossa diretora, o presidente da casa, se os servidores estão dando exemplo. Os servidores estão dando exemplo? Estão se vacinando? Tem que começar por nós. Temos que dar exemplo. Parabéns para as empresas que estão exigindo a vacinação. Parabéns, é isso aí. Vacina cura. Vacina não tem partido. Vacina tem a cura. E a cura vem as melhorias, aquilo que o país precisa. Parabéns pelo tempo. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Falando em futebol, eu tenho aqui em minhas mãos o protocolo que a CBF lançou agora em agosto, que é um protocolo de recomendações para o retorno do público aos estádios, que é o horizonte que a CBF está no comando para o retorno dos torcedores aos estádios de futebol. Quem me pediu outra parte foi o Cadore ou o Bressan, não me lembro. Cadore com a palavra. Esse exemplo que o Juventude e o Caxias estão dando, eles estão preparando aquilo que todos nós desejamos, ou seja, investir e apoiar a vacinação, que é uma das formas para que o esporte volte a ter, o futebol profissional volte a ter o público presente aos estádios. Então, é um exemplo dado, e eu gostaria, nesse momento, fazer um apelo também à população jovem, aos jovens que não estão procurando
os postos de vacinação que o façam, porque a juventude tem que ser vacinada também. E a procura, até o momento, deixa a desejar. Parabéns e obrigado pela parte. Obrigado, vereador Cadori. Nesse protocolo, que teve como base o estudo dos professores Dr. Carlos Tarnes e Dr. Braulio Couto, integrantes do Conselho de Infectologistas e Epidemiologistas da Comissão Médica Especial da CBF e membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, são elencados 6 indicadores que norteiam a abertura ou não do estádio para o público, bem como a sua taxa de ocupação, taxa de incidência de casos nos últimos 14 dias, mortalidade por Covid nos últimos 14 dias e percentual de população plenamente vacinada. São alguns dos indicadores apresentados no protocolo. A importância da vacinação. E a equação leva em conta esses 6 indicadores, resulta em uma tabela com 4 resultados possíveis, que são taxa de mortalidade baixa, taxa de normalidade moderada, taxa de normalidade alta e taxa de normalidade ideal. Inclusive, se levarmos em consideração os números relacionados à Covid em nosso município, Caxias do Sul ficaria dentro da taxa de normalidade ideal, onde a entidade chega a liberar até 50% da capacidade do estádio. Vereador Lucas Carinhato, com a sua parte. Eu acho que, não sei se o vereador Juliano tinha pedido antes, eu não sei se... Juliano, então primeiro. Vereador Petrini, primeiramente parabenizar por esse tema de tamanha grandeza e importância nesse momento que estamos vivendo na nossa sociedade. Hoje estava me deslocando para a Câmara e estava escutando as informações da Rádio Caxias e algo marcante na Itália, que agora foi aprovado que você não pode seguir para outro estado a não ser que você esteja as 2 vacinas realizadas. Então isso é importante, né? Por quê? Porque estão preocupadas com essa nova, como é que é? A Delta, né? Que está chegando aí, que contamina, parece que é 300 vezes mais rápida a transmissão, né? Dessa pandemia. Então mostra a preocupação, né? Desses países, aonde que nós temos que também estar ágeis, né? E nós como vereadores, como legisladores, ser o exemplo, principalmente para a sociedade, para a gente poder combater logo e urgente, para a gente poder retomar a economia o mais breve. Parabéns. Obrigado, vereador Valim. Antes de passar, Lucas, eu tenho que pedir aos nobres colegas, como eu, vereador também, nos solidarizar com as equipes aqui da nossa cidade, que a prefeitura se solidarize também e a gente consiga nos unir e dar essa força, já que as atividades econômicas estão voltando, a gente pode ser a primeira cidade, a primeira cidade com um time de Série A a voltar com o público nos estádios. Lucas Carinhato. Bom, obrigado pela sua parte, vereador Wagner Petrini. Apenas uma consideração, na medida que se torna tão importante a vacinação para a faixa etária, né, que nós estamos nesse momento, que é da juventude, não do juventude, né, do juventude, do Caxias, de todos os times, mas da mocidade aí da nossa cidade, pensei aqui na importância de uma campanha junto com as universidades e com as faculdades. Eu falei com o chefe de gabinete, professor Gelson Reck, disse que a Universidade de Caxias do Sul está disponível, tá, para isso, e tenho certeza que as outras faculdades e universidades, a FSG, a FTEC, enfim, Fátima e todas as outras, também são parceiras, né? É claro que algumas atividades são síncronas, não são presenciais, mas talvez um esforço aí, uma orientação, o nosso líder de governo, vice-líder, a secretaria provavelmente já pensou nisso, a questão é de estrutura, de pessoal, mas enfim, talvez uma possibilidade importante de vacinar mais jovens que estão aí no ensino superior. Era isso. Obrigado, vereador Petrini. Obrigado, vereador Lucas. A gente vê diversas vezes, assistindo os jogos pela televisão, a gente vê diversas vezes o estádio totalmente vazio, mas ali a direção dos clubes com 50, 100 integrantes ali aglomerados. Então, o que custa fazer de forma diferente e espalhar essas pessoas, os torcedores, no estádio? Eu gostaria de uma declaração de líder.
Declaração de Dombrowski líder, não tá por então, aí. bancada do PSB, continua com a palavra a vereador Uma parte, Wagner vereador. Petrini. Então, nobres colegas, em uma breve análise, eu pude fazer e ver nos protocolos lançados pela CBF que Caxias está plenamente com as condições de ser protagonista na volta dos estádios, na volta do público aos estádios. Bressan, sua parte. Obrigado, vereador Wagner. Eu gostaria aqui de também dar essa informação, que eu estava escutando a rádio, o Grenal, hoje pela manhã também. E o Esporte Clube Internacional, vereador, ele está sendo o protagonista nessa situação da volta da torcida aos estádios. E o que eles estão fazendo? Então, acho que a dupla Caju aqui já poderia pegar essa ideia do Esporte Clube Internacional. Eles estão chamando todos os sócios primeiro. Então, estão cadastrando todos os sócios que já mandam pelo Conect Saúde a sua vacinação. Então, vão ter prioridade já na entrada do estádio. Eles já estão fazendo o cadastro, diz que é um dos clubes mais adiantados já, para quando a volta chegar a ser autorizada aí pela CBF, o primeiro a ser, né, vamos for agraciado, a poder assistir um jogo de futebol, já vai ser o sócio que já se cadastrou e já está, né, comprovando que a sua vacina está em dia. Obrigado, vereador. Isso aí, vereador Bressan. Justamente, o torcedor ele pode fazer isso durante a semana. Peço Ir uma ao parte, atendimento vereador. ao estádio, comprovar a sua vacinação e comprar o ingresso nominal ou ter sua carteirinha de sócio liberada. Inclusive, vereador Bressan, você, já fica um pedido meu, você como presidente da comissão do esporte, chamar uma reunião com a direção dos clubes aqui de Caxias do Sul, com o secretário do Esporte e Lazer, com o chefe de gabinete e a Secretaria de Saúde, e nós poder tratar esse assunto junto com os clubes para a gente dar um maior respaldo. Tenho certeza que o senhor tem capacidade para isso. Quem me pediu a parte antes? Fantinel, sua parte? Não sei se teve alguém que pediu antes. Teve alguém que pediu antes, não sei. Pode ir. Obrigado, vereador Petrini. Bom, eu queria brevemente, né, dizer o seguinte. Desde o início do nosso mandato aqui, a gente esteve sempre junto, lutando para o retorno dos eventos, enfim, da abertura geral de tudo, né? A gente sempre esteve junto nessa luta e vamos continuar juntos. Mas eu não posso deixar de dizer o seguinte: nós somos representantes de um legislativo, e um legislativo, a primeira ordem que ele tem e a primeira regra que ele tem se chama Constituição Federal. E nós não podemos, mesmo no calor da necessidade, que é uma necessidade e a gente sabe, não podemos atropelar a Constituição. E a Constituição deixa claro que é expressamente proibido a gente tirar o direito da pessoa decidir se ela quer ou não fazer alguma coisa com o seu próprio corpo. Nós entramos naquele debate que o vereador Lucas fala sempre dos escravagistas. Pois bem, o que os escravagistas faziam? Eles obrigavam as pessoas a fazer o que elas não queriam. Então, se realmente eu concordo, quem quer fazer a vacina faz, e quem não quer fazer a vacina não deve ser obrigado, e muito pelo contrário, também não pode ser proibido de acessar nenhum tipo de ambiente público. Privado sim, mas público não. Então existe, se realmente a gente quiser fazer uma campanha para ficar tranquilo e seguro, por que a gente não faz uma campanha então para aqueles que não querem fazer a vacina, que façam o teste de anticorpos? Custa caro? Bom, mas daí é o problema de cada um. Faz o teste de anticorpos, o teste vai dizer se tu tem os anticorpos ou se tu não tem. Se tu tem os anticorpos, não precisa fazer a vacina. Entende? Então eu só queria dizer o seguinte, que eu sempre batalhei para a volta das coisas e quero que tudo volte a funcionar que nem era antes. O que nós não podemos fazer como legisladores é apoiar alguma coisa que atropele a Constituição. Porque daí nós não estamos mais trabalhando no que é correto. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Deixa... Vereador Felipe, sua parte. Vereador Moleque, eu quero lhe cumprimentar pela iniciativa e acho que é importante nós prepararmos a cidade para esse momento.
Até porque nós não temos só o Caxias do Juventude, nós temos o Caxias do Sul Basquete também, que agora tomou uma decisão muito acertada de ir para o SESI, né, onde pode receber mais torcedores, né, quem frequentava o Vascão sabe, eram 1.000 torcedores todos os jogos, e eu fui praticamente todos os jogos do Caxias do Sul Basquete, e a gente presenciava isso. Então nós temos que nos preparar como cidade para o retorno do público nos estádios, até porque a tendência nesse momento de retorno é que só retornarão público para os estádios a partir do momento que todos os estados liberarem os seus jogos. Até isso é um acordo entre os clubes da Série A, principalmente, que só voltarão público para os estádios quando todos puderem. Então não adianta uma cidade liberar e vai ter público, não vai acontecer isso, né? Porque o nivelamento técnico do campeonato mudaria em virtude dessas questões. Então nós temos que estar preparados para o momento em que isso for possível acontecer. Então é importante esse momento, não só para o Caxias e para o Juventude, mas também para o Caxias do Sul Basquete, que tem e acaba arrastando um grande número de torcedores para o ginásio. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição. Vereador Felipe, você que é uma referência no esporte aqui em Caxias do Sul, no nosso município. Então fica o meu pedido para esta casa e o Poder Executivo que nos deu uma mão, e parabenizo de novo a dupla Caju. Em seguida eu passo a parte, vereadora Estela, mas deixa eu entrar no segundo assunto que o Lucas mencionou ali, o vereador Cadori também. Quero parabenizar aqui o chefe de gabinete, o Cristiano, pela sua coragem e pela posição que ele está. Que se ele acaba cedendo para alguns, alguns acabam criticando. Se ele não cede, outros criticam. Então ele está numa sinuca de bico na questão dos eventos. E pela capacidade que ele tem, eu lhe parabenizo, porque ele nos deu uma ideia muito importante, e onde este vereador aqui vai estar lançando, no início da semana, junto com diversos empresários e pessoas da linha do setor de eventos, farão o encontro da vacinação aqui em Caxias, onde será o maior ato de vacinação de jovens de 18 a 25 anos do estado do Rio Grande do Sul. Falei com o senhor prefeito no dia de ontem, ele estará fazendo um levantamento da disponibilidade de doses e estará tratando com a Secretaria da Saúde essa questão, onde o pessoal dos eventos, pessoal dos pubs, das casas noturnas, dos eventos automotivos, pessoal dos carros baixos, das motos, nós estaremos engajados em fazer com que a maior parte dos jovens de 18 a 25 anos façam que eles compareçam no encontro da vacinação que será feito e lançado nos próximos dias. Vereadora Estela, sua parte. Muito obrigado, vereador. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala dessa questão do retorno, dizer o quanto a gente agora consegue esperançar, né? O quanto a gente consegue ver no nosso horizonte uma retomada das atividades, uma retomada da cultura, do lazer, do esporte, que são também direitos fundamentais e que, sem dúvida, fizeram muita falta, principalmente para a juventude nesse último período. Mas é esta mesma juventude que precisa entender a gravidade da não vacinação ou de não fazer a segunda dose, né? Sempre que a gente opta por uma liberdade nossa, a gente não pode atingir a liberdade do outro. E quando as pessoas decidem por não se vacinar, elas estão também tirando a nossa liberdade, pois elas poderão se contaminar e poderão prejudicar o bom andamento da melhoria da pandemia, né? Então, eu acho que isso é muito importante ser dito aqui. Se a gente deixasse todo mundo simplesmente escolher e não fizesse campanhas, não incentivasse, não falasse da importância da vacinação como uma questão de saúde pública, mas também como uma questão da retomada das atividades, a gente não estaria avançando tanto. Se a gente vê a melhoria que vê, é justamente porque as pessoas estão se vacinando. E me entristece muito ver que é justamente a minha faixa etária que não está. E isso é muito importante, porque somos nós que ainda ocupamos em alto número os leitos de UTI, e como a gente é mais resistente do que as pessoas idosas, os leitos continuam com uma alta ocupação, justamente por nós ficarmos lá muito tempo. Mas a gente continua indo para a UTI, continua pegando a doença e continua correndo o risco de morrer e não poder retomar as atividades. Então, vacina sim, isso é fundamental para que todos possam voltar
as suas atividades. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Estela. Trouxe os dados atualizados no dia de ontem. 327.855 pessoas com a primeira dose, que dá 64% da população. Só para finalizar, presidente. 154.598 pessoas com a imunização completa, 30% da população. Hoje nós temos em Caxias do Sul mais de 5.000 pessoas que não foram fazer a segunda dose. Eu, junto com meu colega vereador D'Ambrosio, estarei fazendo minha segunda dose hoje à tarde. Então, aqui fica esses dois assuntos: retorno ao público aos estádios e o encontro da vacinação. Conto com os colegas vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Petrini. Encerrado, então, o grande expediente. Antes de passar